pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, vamos ler hoje Levítico capítulo 21 e assim nós vamos meditar no chamado de Deus para nós vivermos em santidade como sacerdotes dele, vivendo o propósito dele, desfrutando também as promessas que ele tem para as nossas famílias. Nós temos sempre lembrado no início dessa leitura de Levítico que essa lei foi dada por Deus a Moisés para entregar ao povo de Israel. Apesar de não ser uma lei que nós precisamos obedecer, ela vai trazer várias orientações que nos ajudam no nosso relacionamento com Deus, especialmente nos lembrando que Deus é santo e Ele tem nos chamado para vivermos em santidade. Ele mesmo é o próprio Deus que vai nos santificar à medida em que nós sujeitamos nossos corações, humildemente nos rendemos para vivermos a vontade dele. Então vamos começar, como sempre, pedindo ao Espírito Santo entendimento. Nós vamos ler hoje um curto capítulo, Levítico 21, e ao final dessa leitura queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, Pai, obrigado por esse novo dia, e nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Então nós pedimos, Pai, renova-nos, transforma-nos nesse dia e fale conosco através desse texto. Nós damos liberdade ao teu Espírito de falar conosco e revelar aquilo que o Senhor tem para nós, especial para hoje, Pai, através dessa leitura. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, a regulamentação para os sacerdotes. Nós lemos esse texto, que é um texto curto, com os nossos filhos, e a Sara, nossa filha, perguntou: como que estranho, esse texto mostra que aqueles descendentes de Arão, chamados para serem sacerdotes, que tivessem defeitos, por exemplo, os cegos, os surdos, os que tivessem algum tipo de deficiência, eles não poderiam exercer a responsabilidade como sacerdotes. Mas nós vamos, com essa leitura, refletir também que eles tinham direito de ter parte nos alimentos, eles tinham vários direitos, apesar de não precisarem exercer algumas responsabilidades. Então, à medida em que nós lemos esse texto, que não seria considerado hoje um texto politicamente correto, é uma linguagem bem pesada, nós te convidamos a refletir qual é o verdadeiro conceito de inclusão, como nós podemos, de fato, valorizar cada pessoa, mesmo aqueles que têm deficiências físicas ou mentais na nossa sociedade de hoje. Então, assim disse o Senhor ainda a Moisés. Levítico 21. Diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como um pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Ofertas de alimento do seu Deus serão santos. Essa lei, então, se refere especificamente aos sacerdotes descendentes de Arão. Nem mesmo a todo o povo de Israel ela se aplicava. Era uma lei limitada aos descendentes de Arão. Verso 7. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai, deverá morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe, e não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. A mulher que ele tomar terá que ser virgem, não poderá ser viúva nem divorciada,
nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Assim, ele não profanará a sua descendência em meio ao seu povo. Eu sou o Senhor, o Deus que o santifico. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou fluxo, ou que tenha testículos defeituosos, nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também um alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que os santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas. Nós vemos aqui então uma certa exclusão daqueles descendentes de Arão que tivessem defeitos, que eles não poderiam exercer o trabalho sacerdotal no sentido de oferecer alimentos preparados no fogo e algumas tarefas. Então isso nos levou, quando nós lemos com os nossos filhos, a refletir. Hoje em um mundo, a escola em que os nossos filhos estudam, por exemplo, tem um forte valor da inclusão. Existem crianças de diferentes nações que estudam nessa escola, com diferentes crenças, com diferentes formatos de famílias, né? Formatos de famílias. Cada dia mais nossa sociedade vê a chamada família mesclada ou fala blended family. Blended family, a família mosaico, que um pai e uma outra mãe, e a mãe vêm de famílias, outras famílias já anteriores, e com isso misturam os filhos. Então a escola dos nossos filhos e a sociedade, de um modo geral, cada vez mais valoriza o conceito de inclusão, mas nós, como cristãos, precisamos buscar entender biblicamente, de acordo com as Escrituras, o que é verdadeira inclusão aos olhos do Senhor. Não adianta nós querermos ser politicamente corretos, querer agradar a todos e, de fato, não ajudarmos ninguém. Quando nós vemos o ministério de Jesus, a palavra de Deus diz que ele era movido por compaixão. Quando Jesus encontrava os cegos, ele curava, ele lhes dava vista. Quando Jesus encontrava os surdos, ele os curava, ele lhes dava ouvidos. Quando Jesus encontrava aqueles que precisavam de alimento, ele lhes multiplicava os pães e os peixes. Então Jesus, ele não necessariamente estava trazendo pessoas que não eram, vamos dizer assim, próprias para o ministério, para o seguir e realizar algo que não lhes cabia. Nós vemos nas Escrituras ocasiões em que Moisés, por exemplo, que era gago, ele falou para o Senhor: eu sou gago, eu tenho dificuldade para falar. E Deus envia Arão, seu irmão, para ser um porta-voz. Então Deus não está exigindo que uma pessoa que tem dificuldade para realizar uma tarefa realize aquela tarefa. Ele está trazendo outros para que possam ajudar. Então eu e a Rafa não queremos aqui hoje trazer uma afirmação, mas mais uma reflexão. Como nós podemos de fato incluir as pessoas ao nosso redor e ajudá-las nas necessidades delas, de forma que elas se sintam verdadeiramente valorizadas e possam ser abençoadas por nós e também ser uma bênção na comunidade em que nós vivemos. Sim. Você possam refletir sobre isso, e a cada dia nós temos nossos corações também guiados por compaixão para ajudar cada pessoa de acordo com suas necessidades e de acordo com a condição que nós temos de servir e abençoar todos ao nosso redor. Sim, que nós possamos ter esse coração realmente de servo, assim como Jesus, de abençoar aqueles que estão ao nosso redor, independente da raça, independente da família que essa pessoa tem, do passado dessa pessoa, mas que nós possamos servir. Até mesmo que nós fazemos aqui em Austin, né, como missões, nós servimos famílias de
tudo quanto é tipo de formas, de jeitos, pessoas que estão passando por um momento de crise, que talvez tenham uma condição boa, ou pessoas que são imigrantes e estão recomeçando ou começando a sua vida aqui na América. Tantas pessoas diferentes, mas o amor. Ontem, Thiago, nós estávamos conversando sobre isso. Muitas dessas pessoas, elas vão pegar o alimento porque elas precisam do alimento, mas muito mais do que isso, quando elas chegam naquele lugar onde está sendo feito, tem tantos voluntários com tanto amor, sorrindo, recebendo bem aquelas pessoas, que muitas delas falam que para elas faz total diferença ter esse dia da semana lá e receber esse carinho, receber o sorriso, receber uma oração, receber a conversa que eles estão recebendo. Então, que nós possamos ser essa pessoa presente também na vida das pessoas que estão ao nosso redor, não somente provendo algo material, mas provendo também as necessidades emocionais e espirituais das pessoas ao nosso redor. Esse é um bom exemplo. Nós, através do ministério da nossa igreja, providenciamos roupas, alimentos, fraldas, materiais para bebês, para qualquer pessoa que venha com necessidade, o que inclui pessoas de diferentes nações, de diferentes crenças. Nós oramos com essas pessoas. Não significa que nós vamos dar a essas pessoas imediatamente uma responsabilidade de servir, de ter que orar por outros, não. Mas eles são bem-vindos para desfrutar do serviço, porque essa é a necessidade deles no momento. Então, como nós lemos em Levítico capítulo 21 hoje, os descendentes de Arão que tinham algum tipo de defeito, eles não podiam exercer algumas funções ministeriais, mas eles tinham o direito de comer do alimento, eles tinham o direito de viver em comunidade. Então, que nós possamos refletir como nós podemos, da melhor forma, incluir todos ao nosso redor, independente de suas eficiências financeiras ou mesmo físicas, mentais, espirituais, independente de suas carências. Que o Espírito Santo nos conduza a incluirmos essas pessoas verdadeiramente para sermos uma bênção na vida delas e permitir que elas também se tornem uma bênção na nossa sociedade. Amém. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra, pelo seu amor que não deixa ninguém de fora. Nós te louvamos pela sua grandiosa graça que a todos nós incluiu. Te louvamos porque o Senhor amou o mundo e deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós pedimos que pela sua graça o Senhor complete a tua obra de santificação, a tua obra, Pai, de libertação, de transformação dos nossos corações, das nossas famílias. Oramos pelos nossos familiares que ainda precisam se encontrar com o Senhor. Sim, pedimos Pai, que o Senhor derrame em nossos corações verdadeiro arrependimento. Nos ajude a cada dia a sermos guiados por compaixão, assim como Jesus, para abençoarmos todos ao nosso redor e também sermos abençoados por todos aqueles a quem o Senhor deseja contar para nos servir e nos abençoar. Amém. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ensine a discernirmos a Tua paz em nossos corações, sim, para Senhor, sermos guiados pelo Senhor em cada decisão, em cada atitude do nosso dia a dia, e que a bênção do Senhor, a Tua paz, o Teu amor esteja sobre os nossos lares. sim, Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está orando conosco agora, pedindo que o Senhor venha de encontro à sua necessidade nesse dia. Amém, Nos Pai, dê que hoje, assim Pai, seja. o nosso pão de cada dia. Nos dê a sabedoria de que precisamos para as decisões que temos diante de nós hoje. Supra as nossas necessidades, opera os teus milagres. Nós oramos com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem dia muito abençoado, fique na paz. Deus os abençoe muito, nós amamos vocês. Um abraço.